Enem 2015, uma questão de equilíbrio iônico e também equilíbrio químico. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio, que é o CaCO3, pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas são apresentadas a seguir. O bicarbonato é esse ânion aqui, ó, o HCO3-, enquanto o carbonato é esse ânion aqui, o CO3-2-. Então, nós temos aí três reações. A primeira reação, que ele dá o carbonato de cálcio reagindo com CO2, produzindo água, cálcio, bicarbonato, e ele não dá a constante de equilíbrio dessa reação. A segunda reação é o bicarbonato se ionizando em H+ e CO3-2-, e a sua constante de equilíbrio, ele deu 3,0 vezes 10 a menos 11. Lembrando que uma constante de equilíbrio muito pequena como essa, significa que esse equilíbrio ele é pouco deslocado para a esquerda, ele favorece mais o reagente. Constantes de equilíbrio pequenas são mais favorecidas aos reagentes. A reação inversa ocorre mais. Já constantes de equilíbrio muito altas, significa que a reação direta é mais favorecida. Todas essas constantes de equilíbrio são pequenas, ó, dizendo que essas reações são mais favorecidas para os reagentes. Então, a reação 3 é o carbonato, se dissociando em cálcio 2+ e carbonato. Ele dá a constante 2, que é 6,0 vezes 10 a menos 9. E aqui, a quarta reação é o CO2 mais água, produzindo H+ e bicarbonato. E a constante 3, 2,5 vezes 10 a menos 7. Aí diz assim, ó, com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, que ele poderia ter sido até mais organizado, chamado de K2, K3 e K4, né, para fazer a organização aí. Aí ele pergunta, qual o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Que aí eu chamei de constante de equilíbrio da reação, ok? Isso aqui é algo muito fácil, muito tranquilo. Só que o aluno tinha que conhecer essas seguintes observações que eu vou colocar aqui, que valem ouro. Vou colocar até um pouco mais para a direita, para não atrapalhar o que já eu vou mostrar. Então, quais são essas observações, Alexandre? As observações são as seguintes, ó. Se você multiplicar uma reação por N, uma reação por N, a constante de equilíbrio vai ser a nova constante, que eu vou chamar aqui de constante 2, vai ser a constante 1 elevada a N. Então, se você multiplicar a reação por 2, a constante de equilíbrio fica elevado a 2. Se você multiplicar uma reação por 3, a constante de equilíbrio vai ficar elevada ao cubo, tá bom? Então, se você multiplicar a reação por um número, a constante de equilíbrio vai ficar elevada àquele número. Alexandre, e se eu dividir a reação por um número, ok? Vou colocar aqui por N. Se eu dividir a reação por N, se você dividir a reação por N, você vai calcular a raiz enésima. Vala-me Deus, Alexandre, como isso é complicado. Não, eu apenas estou generalizando o número N, mas vamos colocar números reais, né? Se você multiplicar a reação por 2, você vai tirar a raiz quadrada para encontrar o valor daquela reação. Se você dividir a reação por 3, você vai calcular a raiz cúbica e assim sucessivamente. Estou generalizando aí por N, tá bom? Alexandre, e se você somar as reações? Se você somar as reações,
Por exemplo, se você somar 3 reações, você vai multiplicar as constantes de equilíbrio. Alexandre, se eu tiver de inverter uma reação, se eu inverter a reação, ora, se a constante de equilíbrio da reação direta é K1, por exemplo, a constante de equilíbrio da reação inversa é 1 sobre K1. Então, explicando, se você multiplicar a reação por N, você eleva a constante de equilíbrio a N. Se você dividir por N, você calcula a raiz enésima. Vamos traduzir, se você dividir por 2, calcula a raiz quadrada. Se você somar as reações para obter uma reação global, você não vai somar as constantes de equilíbrio, você vai multiplicar as constantes de equilíbrio. E se você precisar inverter uma reação, você vai dizer que se a constante de equilíbrio da reação direta era 1, a constante de equilíbrio da reação inversa é 1 sobre K1. Se a constante de equilíbrio da direta é K1, a da inversa é 1 sobre K1, tá bom? Você inverte a constante de equilíbrio colocando 1 sobre o valor dela. Então, tá aí 4 regrinhas que valem ouro. Vamos colocar tudo números. Se você multiplicar por 2, eleva ao quadrado. Se você dividir por 2, calcula a raiz quadrada. Se você somar as reações, multiplica as constantes de equilíbrio. Se você inverter a reação, fica 1 sobre a constante de equilíbrio daquela reação. E aí, ele quer que a gente descubra a constante de equilíbrio da reação 1. Para destacar ali, eu coloquei com outra cor do pincel. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que somar essas 3 reações. É como se fosse lei de Hess, lá da termoquímica. Nós vamos ter que somar essas 3 reações para conseguir obter aquela. Porque a gente já sabe o que fazer com cada uma das operações que a gente tiver de realizar aqui. Então, você vai procurar algum íon comum entre cada uma dessas reações azuis e a reação lá que está escrita em preto, ok? Ora, se você olhar essa primeira reação, o íon comum é o bicarbonato. Só que você tem que ter um certo cuidado, porque o bicarbonato não está presente só nessa reação 1 aqui, nessa reação 2. Ele está presente também naquela próxima reação ali. Então, nós temos que ter um certo cuidado nisso. Porque o bicarbonato não está só aqui. Que aí alguém podia dizer, eu vou inverter, porque eu quero 2 bicarbonatos lá nos produtos, mas além de inverter, eu vou multiplicar por 2, porque eu quero 2 mols de bicarbonato, aqui só tem 1. Mas cuidado, bicarbonato não está presente só nessa reação 2, ele está presente também na 4. Então, na verdade, essa primeira reação, eu vou só inverter. Alexandre, por que você vai inverter essa reação? Porque ao inverter a reação, o bicarbonato que está no reagente vem para o produto e eu o quero no produto. Por que você não vai multiplicar por 2, Alexandre? Porque eu já estou dando uma olhadinha que na reação 4 também tem bicarbonato. Aí quando esse bicarbonato vier para cá, eu somando com esse que já está desse lado, quando está do mesmo lado você soma, quando está de lados opostos você pode simplificar ou cancelar, então vai ficar exatamente os 2 bicarbonatos que eu quero. A primeira reação, com certeza, eu vou inverter apenas. Segunda reação, procure outra substância que se repita aqui, que se repita lá, e que de preferência esteja aparecendo só uma vez. Aqui a gente teve uma certa dificuldade, que foi o bicarbonato, você tinha que dar uma olhadinha na 2 e na 4. Agora, uma boa ideia agora é olhar para o carbonato de cálcio. Ele só aparece uma vez. O carbonato de cálcio está na reação que a gente quer chegar e ele só aparece uma vez. Então, se eu quero 1 mol de carbonato de cálcio no reagente, e aqui já tem 1 mol de carbonato de cálcio no reagente, eu vou manter. Deixar essa reação aí do jeito que ela está, porque eu já quero o carbonato de cálcio exatamente desse jeito aí. Então, as substâncias que só aparecem uma vez, você de preferência vai trabalhar com elas. Eu vou manter o carbonato de cálcio do lado que eu quero. Ok, então chegamos agora na 4ª reação. E aí, Alexandre, o que é que você vai fazer com essa 4ª reação?
Primeiro, nós até já sabemos que eu tenho que manter, porque bicarbonato com bicarbonato que eu vou inverter dá os dois que a gente quer lá. Mas vamos supor que você ainda não tivesse percebido isso. Teria alguma saída para mim ainda, Alexandre? Tem sim, ó. Porque agora tem uma substância também que só aparece uma vez, ó, que é o CO2, o gás carbônico. Ele só aparece uma vez, ó, está do mesmo lado. Eu quero um mol de CO2, aqui tem um mol de CO2. Então eu vou manter essa terceira reação, ou a reação de número 4 aí, segundo a numeração dele. Por quê? Porque eu quero um mol de CO2 no reagente e já tenho um mol de CO2 no reagente. Então vamos fazer isso. Vamos inverter, manter e manter. Ok? E depois somar as três reações. Então vamos nós. Reação número 2, inverter. O que é que significa inverter a reação? O que era produto vira reagente, o que era reagente vira produto. Então nós vamos ter o quê? H mais CO3 2-, o produto se transforma em reagente, se transformando em HCO3-. O que é que acontece com a constante de equilíbrio quando a gente inverte a reação? Quando a gente inverte a reação, fica 1 sobre K1. Então, no lugar de K1, essa nova constante de equilíbrio aqui, ó, vai ser 1 sobre K1. Depois, a gente calcula aí, tá bom? Então, a nova constante de equilíbrio é 1 sobre K1. Beleza? Terceira reação. O que é que nós vamos fazer com ela? Manter. Então, se você mantém a reação, você vai manter a constante de equilíbrio do jeito que está. CaCO3 se dissociando em Ca2+, CO3 2-, e aí nós temos a constante de equilíbrio 2, K2. E a quarta reação, nós também vamos manter CO2 mais água, produzindo H mais bicarbonato. E como a gente mantém a reação, a gente mantém a constante de equilíbrio 3. Chegou agora a hora de nós somarmos as reações. Na hora de somar as reações, o que se repetir de um lado e do outro, você cancela. Por exemplo, H com H+, você pode cancelar, porque um está no reagente, o outro está no produto. O que mais, Alexandre, que dá para cancelar aí? Ó? Dá para cancelar o carbonato, que está no reagente dessa e no produto dessa. Tem mais alguma coisa aí para a gente simplificar, Alexandre? Não. Então, vamos ver o que é que nós obtivemos. A ordem aí não interessa. Vou procurar escrever a ordem que coincida lá com a reação que a gente quer. CaCO3 sólido, mais CO2 gasoso, mais água líquida, não tem mais ninguém nos reagentes, vamos para os produtos. Produzindo o que, Alexandre? Ca2+, tá aqui ele, ó, Ca2+, mais 2 mols de bicarbonato, olha aí, ó, tá aqui um, tá aqui outro, quando estão do mesmo lado a gente soma 2 mols de bicarbonato, HCO3-. Chegamos ou não naquela reação 1 que a gente queria? Sim, Alexandre. CaCO3 sólido, mais CO2, água, Ca2+ e bicarbonato. E o que é que eu faço quando eu somo as reações? Eu multiplico as constantes de equilíbrio. Então agora, olha aí as regras que a gente usou. Nós usamos essa regra, não é? Nós invertemos a reação e agora nós vamos somar as reações multiplicando as constantes de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio dessa reação 1 que eu quero aqui, ela vai ser o quê? Somamos as reações, multiplica as constantes de equilíbrio. Vai ser 1 sobre K1 vezes K2 vezes K3. Se eu somei as três reações, eu estou multiplicando as três constantes de equilíbrio. Em outras palavras, vai ser K2 vezes K3 dividido por K1. Questão que poderia parecer difícil, que muitos alunos errados tinham a menor ideia do que fazer
com essas constantes de equilíbrio, para nós vai ser moleza. Constante de equilíbrio 2, 6 vezes 10 a menos 9. Constante de equilíbrio 3, 2,5 vezes 10 a menos 7. 2,5 vezes 10 a menos 7. Constante de equilíbrio 1. Constante de equilíbrio 1. 3,0 vezes 10 a menos 11. Logicamente, dá para fazer algumas simplificações aí. O 6 com o 3 dá 2. 2, melhorar esse 2 aqui para todo mundo saber que é um 2. Dá 2. Aí 2 vezes 2,5 dá 5. 5. 10 a menos 9 com 10 a menos 7, a gente soma as potências, vai dar menos 16. Menos 16. Simplificando com menos 11, que está aqui embaixo, né? Menos 16. Simplificando com menos 11, sobra 10 a menos 5 lá no numerador. Então, a constante que nós estávamos atrás é 5,0 vezes 10 a menos 5, letra B de bola. Então, jamais esqueça essas 4 regras, que para simplificar, eu digo, se você multiplicar uma reação por 2, a nova constante de equilíbrio é elevada ao quadrado. Se você dividir uma reação por 2, a nova constante de equilíbrio vai ser a raiz quadrada da anterior. Se você somar as reações, multiplique as constantes de equilíbrio. Se você inverter uma reação, se era K1, agora fica 1 sobre K1. E aí, usando só 2 regrinhas, ó, das 4 que eu ensinei, a gente resolveu uma questão considerada difícil, que a maioria errou, e agora com aquele segredinho ali, que vale ouro, qualquer questão dessa para você vai ser muito fácil. Letra B de bola, a questão do Enem 2015.